Hoje nós vamos falar de um conto muito famoso de Machado de Assis, que é O Espelho. Como o espelho cai em alguns vestibulares, então, como eu faço sempre que isso ocorre, eu vou contar a história do espelho. Então, você ainda que não leu, que quer ler e ter surpresa, eu já estou te avisando para você desligar então, agora mudar do Bíblio, porque nós vamos contar a história do espelho e fazer uma análise. Primeiro eu preciso dizer que O Espelho, como muitos contos de Machado, como grande parte da obra de Machado, ela foi publicado primeiro em jornal. Num jornal muito importante que existia no Rio de Janeiro, que era a Gazeta de Notícias, que recebeu muito da obra do Machado de Assis. E depois ele pegou este conto, O Espelho, juntou com outros contos e fez um volume chamado Papéis Avulsos, que é este aqui. A minha coleção é uma coleção de obras completas, é uma coleção muito antiga, mas você encontra tanto papéis avulsos como um livro, como você encontra também só o espelho em algumas livrarias, se você desejar apenas ler O Espelho. Este livro é um dos livros mais importantes de contos do Machado de Assis, porque traz também outro conto bastante relevante, que é O Alienista. Que nós vamos estar falando dele, nós vamos falar dele, olha o gerúndio aí, nós vamos falar do Alienista em outro post. E do que se trata O Espelho? O Espelho começa uma reunião de amigos que se encontravam toda semana para conversar. Nessa ambientação, o Machado já começa a mostrar na sua forma, na sua escrita, esse ambiente que podia ser uma coisa ou podia ser outra. Então ele começa dizendo: 4 ou 5 amigos se reuniam. Ora, ou eram 4 ou eram 5. Depois ele vai explicar. Na verdade eram 5, mas 4 debatiam e o quinto não gostava, que se chamava Jacobina, não gostava de discutir. Então ele ficava lá só ouvindo. Ele dizia que eles tinham 40 ou 50 anos, olha aí de novo esse ambiente de incerteza. Depois ele fala um pouco da luz difusa, da lua, ou seja, nada é muito nítido. E aí ele completa dizendo que esses amigos provocam o Jacobina para que naquele dia ele se expresse, ele fale, né? Diga alguma coisa ali de importante, conte alguma coisa de importante. E ele resolve que então ele vai falar sim, vai falar sobre alma, mas ele não quer ser interrompido. E aí ele olha o Machado de novo, ele diz que não falou sobre 2 ou 3 minutos, mas falou durante 30 ou 40. Olha de novo esse ambiente de incerteza que o Machado vai nos dando, né? E qual era a história que o Jacobina contou para os amigos? Ele contou que era um caso que tinha acontecido com ele mesmo, quando ele tinha 25 anos, e que ele tinha sido elevado à condição de alferes. Alferes é uma patente, como se fosse uma patente de um tenente, uma primeira patente nos oficiais, né? Só que ele era um rapaz muito pobre e ao se tornar alferes, isso foi algo de muito orgulho para a família do Jacobina. Nossa, vê-lo fardado, aquilo deu à família uma impressão de que estava em outro status, né? E uma tia do Jacobina, chamada Marcolina, que morava numa chácara afastada, quando fica sabendo, pede que ele vá visitá-la, leve a farda, porque ela também quer vê-lo. E ele vai. E na hora que a tia vê ele todo fardado, fica muito orgulhosa, começa só a chamá-lo de senhor alferes, fala para todo mundo, para os seus escravos, porque ainda era a época da escravidão, para os seus escravos também só chamarem o rapaz de senhor alferes. E aquilo tudo vai deixando Jacobina inchado, né? Com todos aqueles elogios, com todas aqueles mimos que as pessoas iam dando para ele. E a tia, querendo agradar o sobrinho,
manda tirar um espelho grande que ela tinha na sala e colocar no quarto do sobrinho. O sobrinho fala que não precisa, que tá tudo certo. Ela faz questão, e aí o espelho da sala então é levado para o quarto do Jacobina. Vai tudo muito bem. O Jacobina comenta que nos primeiros dias, quando ele se torna alferes, a natureza humana e a natureza do alferes, elas se equilibravam, mas à medida que as pessoas iam fazendo tanta festa para o alferes, elogiando tanto o alferes, o que aconteceu? A personalidade do alferes foi se sobrepondo à sua personalidade anterior, à sua personalidade primitiva, a do homem. Tudo vai muito bem lá na chácara da tia, quando ela recebe uma carta que a sua filha está doente e ela tem que viajar para acudir a filha. Vai ela e o cunhado e deixa o Jacobina tomando conta da chácara, ele e os escravos. Mais 2 dias ali, os escravos, aproveitando a oportunidade que a tia Marcolina não estava, eles fogem também. E o Jacobina fica completamente sozinho no sítio. E aí toda aquela festa que estava sendo feita para ele, de repente virou um grande silêncio. Ele só ouvia o tic-tac do relógio, né? Ele foi ficando apreensivo, um pouco receoso por estar sozinho. Aí um dia ele se olha no espelho do quarto dele, e para sua surpresa, ele não se vê nitidamente. Ele vê uma imagem difusa, uma imagem que não tem os contornos muito bem estabelecidos. Aquilo deixa ele apavorado, ele pensa em ir embora, sair correndo, tal, não sei o quê. Aí ele tem a ideia de vestir a farda. E na hora que ele veste a farda e se olha no espelho, aí ele se vê exatamente como ele gostaria de se ver, com tudo certinho, com tudo nítido. Então, é a teoria do Jacobina que nós temos 2 almas. A alma que enxerga de dentro para fora e a alma que enxerga de fora para dentro. Nesse caso, a que enxerga de fora para dentro é aquela que nós exteriorizamos, é aquilo que a gente mais parece do que é na verdade. Claro que o conto é uma crítica do Machado a essa necessidade de a gente só sentir integral, da gente só se sentir inteiro quando a gente tem a aprovação de fora, a aprovação das outras pessoas. O conto termina com esse narrador, de repente ele desaparece, volta o narrador Machado, que diz que quando os amigos deram por si, né, o narrador já tinha descido as escadas, ou seja, não dá tempo dos amigos debaterem a história que ele havia contado. É um conto bastante curtinho, dá para você ler tranquilamente. Você vai perceber que tem algumas citações, ele cita outros autores, então ele vai falar de um personagem do Mercador de Veneza, de Shakespeare, que é o Shylock. Ele vai falar um pouco de Camões. Enfim, mesmo que você não entenda essas referências que ele traz para o conto, isso em nada interfere no seu entendimento da história, no seu entendimento do conto. É um conto que explora a natureza humana e essa necessidade de aprovação que a gente tem e que é atemporal. Se você pensar, ele foi escrito lá em 1882 e até hoje a gente ainda fica prestando muita atenção no que os outros pensam de nós. É isto. A resenha por escrito está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se puder, se inscreva aqui no Biblion, porque nós vamos continuar falando de outros contos de Machado, que quase os mais importantes caem nos vestibulares por todo o país. Obrigada, até o próximo post.